Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre oração. E hoje vamos falar sobre oração no Espírito. Efésios 6:18. Agora, já parou para pensar o que significa orar no Espírito? A Bíblia diz que devemos orar no Espírito, mas precisamos descobrir o que isso quer dizer. Orar no Espírito significa não orar na matéria. João, capítulo 4, versículo 24. Devemos orar em concordância com o Espírito. Orar movido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, para orar no Espírito, é preciso não entristecer o Espírito de Deus. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para orar no Espírito, é preciso dar-lhe espaço. Efésios 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Para orar no Espírito, é preciso ter comunhão com Ele. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Lembram-se desse versículo? É a bênção apostólica, não é? Da igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. E ainda, para orar no Espírito, é preciso incluí-lo em nossas orações. Judas, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele esclarece as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer saber mais? Quer saber o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz: Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem mais. Olha aí o que o Espírito Santo ainda faz. Ele nos dá coragem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 21, diz: E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Olha só, também tem mais o que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo, ele nos dá poder. Lucas, capítulo 4, verso 14, diz: Então voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quer saber mais? O Espírito Santo, olha só o que ele faz. O Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz: Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E tem mais, o Espírito de Deus, ele nos orienta. João 16:13 diz: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo de Deus também, ele fala através de nós. Marcos capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Espírito Santo de Deus, ele converte. João 16:8 diz assim: E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E tem mais. O Espírito Santo de Deus, ele liberta. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que coisa linda! O Espírito de Deus ainda, o Espírito Santo, ele dá a certeza da salvação. Romanos 8,16 diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito Santo ainda, ele opera o avivamento, que diz lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 14, que diz o seguinte: e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Meus irmãos, olha só o que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer, de nos conceder. Sendo assim, meus irmãos, eu rogo a Deus que cada um de vocês sejam abençoados e que Deus conceda poder à nossa vida de oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.